Vamos lá, pessoal, avançando aqui na discussão do List, né, no seu debate com o Adam Smith, com relação às estratégias de desenvolvimento nacionais. Como a gente apresentou no vídeo anterior, o List faz várias críticas ao que ele chama de economia cosmopolítica, né, que está ali implícito na ideia de monoeconomismo do Smith. E a primeira dessas críticas, como a gente apresentou no vídeo anterior, é com relação ao método de análise, né? O List enfatiza a necessidade de se negar as vantagens comparativas naturais como instrumento para inserção no mercado internacional e mostra que a estratégia dos países desenvolvidos de fomentar a integração dos países não desenvolvidos por meio dessas vantagens comparativas naturais, no fundo é uma estratégia de se chutar a escada. Para controlar essas limitações, ele sugere políticas de desenvolvimento que passam pelo protecionismo temporário e seletivo. Não são apenas essas políticas, mas são uma das políticas para nivelar os níveis de desenvolvimento, para viabilizar o aprendizado doméstico e a industrialização, no sentido de viabilizar essa industrialização. Então, tem o protecionismo por meio da ideia da indústria nascente. Indústria nascente, só retomando, ela tem, num primeiro momento, dificuldades de competir com as estruturas industriais já estabelecidas. A partir do momento em que eu vou avançando na curva de produção, dessa indústria nascente, ocorrem mecanismos de aprendizado que viabilizam o aumento da produtividade e, além disso, conforme eu vou avançando na curva de produção, a produção industrial passa a ter retornos de escala positivos. Esses retornos de escala positivos, ao contrário do que diz a ideia dos retornos marginais decrescentes a partir da leitura convencional, esses retornos de escala positivos fariam com que eu tivesse um processo virtuoso de crescimento da produção, novos investimentos, aumento da produtividade, com melhores possibilidades de competitividade internacional, inclusive melhor possibilidade de pagamento de salários melhores. Claro que isso depende de um componente político, né? Então, a ideia da indústria nascente justifica a necessidade de você proteger inicialmente a sua estrutura industrial até que ela chegue a um determinado patamar. Por isso que é seletivo, por isso que é temporário. A segunda grande crítica do List ao Smith é a crítica à ideia de que o Smith ele confunde riqueza com força produtiva. Então, na perspectiva do Smith, para avançar no sentido do desenvolvimento econômico, as economias têm que gerar mais riqueza. A geração de riqueza para o Smith vem do trabalho modificando a natureza. Então, logo, a especialização, a produtividade maior do trabalho levaria a mais riqueza. Para ter mais produtividade, na interpretação do Smith, eu preciso ter especialização. A especialização é determinada pelo tamanho do mercado. Quanto maior o mercado, maiores são as possibilidades de especialização. Logo, eu generalizo esse argumento para o mercado internacional. Especialização entre os países para atuação em determinadas áreas levaria ao aumento da produtividade. Esse é o arcabouço. O List vai falar o seguinte, olha, o Smith confundiu os elementos fundamentais para se entender uma estratégia de desenvolvimento virtuosa. Ele confundiu riqueza com força produtiva. Então ele está olhando numa dimensão razoavelmente estática. O que é fundamental para se levar ao desenvolvimento é o controle das forças produtivas. Não é a especialização no sentido estático. Não é a especialização segundo países em determinadas atividades e a partir daí eu teria uma alocação melhor via mão invisível dos recursos, tanto domésticos quanto externos. Mas o que leva à riqueza é o controle das forças produtivas.
Ele não está querendo dizer que o comércio internacional não é importante. Ele só está enfatizando que a lógica da reprodução em escala ampliada no capital, associada às transformações permanentes da estrutura produtiva, é que devem ser o objeto de análise. Ou seja, eu preciso olhar para a estrutura produtiva, como a gente já discutiu em sala, e não apenas e principalmente para o comércio internacional. Eu preciso olhar para essa estrutura produtiva para entender como ela se desenvolve via saltos, mudanças, rupturas, reconfigurações qualitativas. Esse é o ponto. Eu preciso olhar para o desenvolvimento das forças produtivas e não para o produto dessas forças produtivas em termos estáticos e como eles são distribuídos e alocados a partir de uma especialização internacional. Preciso olhar como construir essas forças produtivas. E para construir essas forças produtivas, a ideia de nação é fundamental. As políticas nacionais de desenvolvimento no longo prazo são o que condicionam o desenvolvimento das forças produtivas. O Licht vai falar por que então é importante industrializar. Toda aquela discussão que já fizemos, né? Porque a estrutura produtiva industrial é mais intensa em conhecimento, é mais intensa em progresso técnico, tem maior produtividade, tem maior capacidade de espraiar os ganhos de produtividade intrasetorialmente, inclusive teria efeitos benéficos na agricultura. O Licht é um grande, digamos assim, ele é bastante vislumbrado com a ideia, animado com a ideia de se estabelecer uma relação, entre ciência, progresso técnico, industrialização e avanço da civilização, entre muitas aspas. Ele acha que essa conexão, essa lógica de ciência, progresso técnico, industrialização, levaria ao maior desenvolvimento das plenas capacidades humanas, no sentido que estaria associado a um processo com maior urbanização, com maior diversificação da estrutura produtiva, com maior complexidade das relações sociais e econômicas. Ou seja, ele está olhando para um processo de industrialização que tem como base fundamental utilizar-se da ciência para o progresso técnico, para condicionar a acumulação, potencializar a transformação estrutural e, em paralelo a tudo isso, possibilitar o pleno desenvolvimento das capacitações humanas. Ele fala, isso é muito menos propício de acontecer numa sociedade agrária. Temos que entender que esse debate é lá em 1840. Por quê? Porque eu tenho menos complexidade das relações sociais, das relações produtivas, menos complexidade tecnológica. Essa lógica entre ciência, progresso técnico e avanço da civilização nas sociedades agrárias é muito menos evidente na perspectiva do Licht. Então, além dos elementos técnicos produtivos de desenvolvimento, ele estabelece uma relação entre esse desenvolvimento científico, esse caminho que a gente apontou, com o desenvolvimento da civilização, do que ele chama de civilização. Por isso, mais uma defesa às ideias de industrialização contrárias à ideia do liberalismo via integração nos mercados internacionais a partir da exportação de commodities. Essa é mais uma crítica ao Smith. Uma outra crítica importante é a ideia de que, olha, o Smith ele confunde o entendimento sobre os impactos da divisão internacional do trabalho na industrialização. Como a gente já explicou, para o Smith a divisão do trabalho tem impactos fundamentais, tem impactos fundamentais no aumento da produtividade. Divisão do trabalho, especialização, produtividade, aumento de mercados. O Licht vai falar, ok, isso é verdade. Só que isso é muito verdade na dimensão intrafirma, dentro da firma. Quando eu segmento o processo produtivo, quando eu utilizo aquelas imagens
no Smith lá da fábrica de alfinete, quando eu posso até pensar depois, isso vai acontecer depois, lá em 1920, né? Com o Fordismo, depois em seguida com o Taylorismo. Mas o List está falando o seguinte, olha, essa ideia fundamental dentro da firma. Quando eu olho, por quê? Porque ela exige a colaboração dos trabalhadores, porque eu tenho um processo produtivo interno. Quando eu olho para o sistema internacional, para o comércio internacional, não é possível generalizar essa ideia de divisão de trabalho sem mediações. Ele não é contra o livre comércio, mas ele vai falar o seguinte, olha, não é possível pegar essa mesma ideia do Smith, olhando para a dimensão de dentro da firma, e generalizar para o comércio internacional, que é o que o Smith faz, que é o que o Ricardo faz, que é que depois os neoclássicos vão fazer. Olha, quando eu olho para a dimensão do comércio internacional, esses benefícios, esses supostos benefícios associados à divisão do trabalho, eles não se verificam. Por quê? Porque eu tenho processos produtivos concentrados nas nações. Poderíamos até repensar, reavaliar esses elementos numa lógica mais atual dos anos 2000 da segmentação produtiva em cadeias globais de valor. Mas essa é uma outra discussão, quando eu quebro todos os processos e consigo fazer essa integração global. Ali no momento que o List está escrevendo, isso ainda não é possível. Então fala, essa especialização ela é importante dentro da firma, mas no comércio internacional não. Ela não é benéfica às nações, pelo menos as nações não desenvolvidas, porque eu não consigo estabelecer essa divisão. O país desenvolvido faz um tipo de produto e eu faço outro, então eu não tenho essa segmentação das atividades entre elas. Logo, nesse sentido, os países deveriam utilizar uma estratégia de diversificação doméstica, ao invés da especialização. Os países deveriam buscar desenvolver as forças produtivas domésticas. Isso sim levaria a um incremento da produtividade. Por quê? Porque a indústria espraiaria os seus benefícios de maior produtividade para outros setores. Então, logo, o Smith confunde essa ideia de divisão do trabalho intrafirma com a divisão do trabalho internacional. A última crítica, para a gente finalizar o debate sobre o List, a última crítica ao Smith é o fato de que o Smith abstrai da ideia do Estado, da ideia da importância do Estado, da nação no desenvolvimento das forças produtivas. Para o List isso é fundamental. Olha, eu preciso ter uma forte participação do Estado para o desenvolvimento das forças produtivas. Quem vai levar ao desenvolvimento das forças produtivas no longo prazo, na verdade, é a estratégia de desenvolvimento pensada pelo Estado. É claro que não é uma estratégia necessariamente totalmente estatal, não é isso. Mas eu tenho uma estratégia, não é uma estratégia, que prescinda-se de outras formas de organização, mas é uma estratégia que é pautada na lógica da nação. Por quê? Porque eu preciso de políticas públicas, como a gente já falou, para viabilizar essa estratégia, dados os desníveis entre os países e o erro na interpretação do Smith no que diz respeito à lógica da convergência. E também porque, olhando a obra dele, Sistema Nacional de Economia Política, porque quando eu olho para a nação, quando eu olho para o sistema internacional, eu vejo que ele é desequilibrado, que ele é assimétrico, que ele é um jogo de soma zero. Não é um jogo onde eu tenho uma convergência benéfica a todos. Então eu tenho um jogo de soma zero. Esse jogo de soma zero é utilizado pelos países desenvolvidos como forma de condicionar as estratégias de desenvolvimento dos países não desenvolvidos, chutando a escada. Isso tem que estar claro na cabeça do List. Então, eu preciso centralizar a percepção a partir da nação. A partir da nação. É ela que vai dirigir esse processo, controlar o excedente, definir onde eu vou alocar o excedente, definir como eu vou construir
a minha estratégia, a minha inserção e como eu vou balizar o desenvolvimento das minhas forças produtivas. Por quê? Tem uma lógica de relação importante também entre o desenvolvimento das forças produtivas, o poder da nação e o equilíbrio geopolítico e militar. Isso está muito claro na percepção do List. Isso é completamente ausente das discussões de cunho mais liberal e principalmente neoclássicas. Ele fala, isso precisa ser considerado como elemento central. E ele vai falar o seguinte, para finalizar, olha, as possibilidades de desenvolvimento são muito pequenas, ele é muito cético quanto a isso. Para os países pequenos, inclusive, atrasados, as possibilidades de desenvolvimento são pequenas. Talvez em alguma configuração muito específica ali, o livre comércio possa até valer a pena, dependendo de circunstâncias muito específicas, mas em geral ele entende que a esses países é relegado um papel muito relevante e irrelevante no sistema internacional, subordinado e condicionado a uma estratégia, a uma trajetória de subdesenvolvimento. Por quê? Porque eu não consigo conjugar todos aqueles elementos que a gente discutiu até agora com respeito à nação e ao desenvolvimento das forças produtivas, pensando isso nos países pequenos com menor poder político e econômico. Então essas são as críticas do List ao Smith. Olha, crítica ao método de análise, crítica à não intervenção do Estado como elemento fundamental para a estratégia de desenvolvimento, crítica à confusão sobre a divisão social do trabalho intrafirma e a divisão internacional do trabalho, e a crítica à confusão entre a ideia de geração de riqueza e transformação da força produtiva como elemento para tal. A partir dessa ideia, ele se coloca fortemente como antiliberal, um crítico à economia cosmopolítica, um crítico à ideia da convergência. Eu preciso de políticas nacionais de desenvolvimento. É a partir da contribuição do List, que bebe lá no Alexander Hamilton, que eu vou ter diversas depois interpretações dos anos 50, inclusive até os anos 2000, os trabalhos do Chang sempre remetem a essa ideia, da importância da política industrial e das políticas de desenvolvimento como um elemento nacional para se criar uma estratégia virtuosa de transformação estrutural. É isso, pessoal.